Quando um dia, pelo poder e pela graça de Deus, nós ressuscitarmos dos mortos, na segunda vinda de Cristo, para então experimentarmos uma vida totalmente nova, livre, como diz o texto bíblico, de toda dor, pranto, choro ou mal, é um espelho do que já precisa acontecer. Aquilo é uma ampliação, aquilo o definitivo, mas agora já nós experimentamos em parte isso. Já. Ainda não totalmente, porque isso está reservado para o dia da ressurreição. Mas o nascimento novo, a conversão agora mesmo nesse mundo, é um ato de morrer e de ressuscitar. Mas pelo simples fato de que isso ainda é até certo ponto provisório, porque nós ainda não levantamos dos mortos incorruptivelmente, como Paulo descreve na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, e porque ainda estamos em meio a um mundo decaído, então ainda enfrentamos uma luta ferrenha contra a nossa velha natureza. É sempre difícil para nós entendermos o quanto já somos novas criaturas e o quanto ainda não. O quanto nós já experimentamos ou devemos experimentar agora, neste mundo, nesta vida, neste momento, a nova vida de Cristo, e o quanto ainda resta da velha natureza, da velha vida. Provavelmente a melhor definição que já foi feita sobre isso foi feita justamente pela Confissão de Fé do Westminster, que quando fala da questão da santificação e das boas obras e da nova vida do crente, diz que ainda persistem em todas as partes da nossa existência, no corpo e na alma, portanto, ainda persistem em todas as partes restos de corrupção. Essa palavra restos, resquícios, é o modo como a Confissão de Fé interpretou, e interpretou muito bem, a situação do crente, que já é uma nova criatura, portanto, ele não é meio a meio, ele não é meio regenerado e meio metade não regenerado. Ele é já totalmente regenerado. Ele já é uma nova criatura. Ele já nasceu de novo. Mas ainda resistem, persistem nesse crente restos, resquícios da velha natureza, da corrupção. E o texto da confissão diz: e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Portanto, a realidade da luta, a realidade da batalha íntima que cada crente trava contra esses restos de corrupção que ainda estão na nossa vida é inegável. Mas o ponto é, como vencer? Como vencer isso? Afinal de contas, o crente é chamado para andar em santidade de vida. Vencendo essa luta contra esses restos de corrupção, contra esses resquícios de mal da natureza caída que ainda persistem. Como vencer isso? E aqui nós encontramos na carta de Paulo aos Colossenses a melhor informação, a melhor explicação possível que eu encontro em toda a Bíblia sobre como vencer estes resquícios do velho homem que ainda estão em nós, apesar de nós já sermos novas criaturas. E primeiramente, de uma forma muito didática, Paulo vai dizer o que não ajuda, no que nós não devíamos perder tempo, porque isso não vai nos ajudar a vencer.
Depois, então, ele estabelece claramente o ponto-chave. O ponto é esse. E aí, então, ele passa para os aspectos práticos. Façam isso e não façam aquilo. Mais ou menos, não façam isso e façam aquilo. Primeiramente, portanto, com o que não se deve perder tempo. Porque isso não vai ajudar a vencer essa guerra. Ele diz, não percam tempo com legalismo ou falsa espiritualidade. Não percam tempo com isso. Observe aí, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Primeiro ponto aqui, Paulo diz, não percam tempo com as velhas sombras da lei, com todas aquelas regulamentações judaicas antigas. Aquilo teve um papel temporário, aquilo teve um papel parcial no desenvolvimento da revelação, mas não tem mais valor após a vinda de Cristo, quando Cristo já veio. E Ele é a revelação perfeita de Deus. Tudo aquilo que prefigurava Cristo simplesmente não tem mais valor. Não porque não tinha valor em si mesmo, mas porque cumpriu o seu papel. E porque já cumpriu o seu papel, não há sentido em tentar fazer com que esse papel outra vez surja, outra vez apareça. Porque isso significaria desfazer a importância da vinda de Cristo. Por isso ele diz, esqueçam esse negócio de não pode isso, não pode aquilo, não coma isso, não beba aquilo, ó tem essa festa, ó tem esse dia, ó tem essa postura, ó tem essa exigência. Porque essas exigências são passadas. Elas não dizem mais respeito ao tempo atual, ao tempo pleno, que é a vinda de Jesus, que é o nascimento, a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo e o derramar do Espírito Santo. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, ele diz. Mas agora o corpo de Cristo chegou. Agora Cristo está aqui em corpo. Ele já veio, já nasceu. Ele já cumpriu essas coisas todas. Portanto, não percam tempo com legalismo. Legalismo não ajuda ninguém a ser mais santo. Não ajuda ninguém a vencer a luta contra os resquícios da velha natureza. Segundo ponto aqui, ele diz, não percam tempo também com o falso espiritualismo, o experiencialismo, que é o outro extremo, né? Você tem um lado de legalismo, o outro lado do misticismo. Não percam tempo com misticismo. Verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ele já começa a dizer de onde vem de fato o crescimento. Vai retomar isso daqui a pouquinho no capítulo 3, mas deixa algo muito claro para nós, não percam tempo com o culto da experiência, com o culto do misticismo, com essa busca por experiências extrasensoriais. Pessoas que se baseiam em visões, em novas revelações, em comunicações com anjos. Vocês não vão atrás dessas coisas, porque isso também não acrescenta em nada a luta contra a carne. E no fundo, frequentemente, todas essas supostas experiências extraordinárias nascem da própria carne, que é o que ele está dizendo aqui. Elas nascem da própria carne, da vontade carnal de se sobressair sobre os outros, de ter mais experiências, de ter mais coisas para contar, de ser mais espiritual que o outro. Geralmente, pecados graves são escondidos atrás ou da capa do legalismo ou da capa do superespiritual. Geralmente, quando as pessoas têm posturas muito radicais,
Seja no aspecto do legal, da lei, do legalismo. Seja no aspecto tenho experiências. Eu vejo coisas que outros não veem. Muitas vezes, essas duas posturas escondem pecados dos mais graves, dos mais grosseiros, dos mais impróprios. Então o que Paulo quer dizer é, não percam tempo com o que não ajuda. Legalismo não ajuda, falsa espiritualidade disfarçada também não ajuda ninguém. Então o que ajuda? O que de fato faz diferença? Ele estabelece aqui como sendo a compreensão da nossa união com Cristo. A compreensão do que significa Cristo estar em nós e nós estarmos nele. Essa relação aqui, a experiência verdadeira pela fé que nós temos com Cristo. Paulo, meus irmãos, ele entende que somente a correta compreensão de quem nós somos pode nos levar a viver corretamente. Ele sempre, se você ler as cartas de Paulo, primeiro ele sempre explica, olha, nós somos isso, por isso temos que viver assim. Então ele fundamenta sempre teologicamente o que nós somos, porque ele entende que a compreensão correta disso produz transformação prática. Esse talvez seja um dos aspectos em que nós podemos dizer que conhecer a verdade liberta. Porque quando nós conhecemos de fato a verdade, nós experimentamos a libertação. É um conhecimento ligado à fé. Porque a fé não pode ser uma coisa totalmente inexplicável, uma sensação, um arrepio, algum tipo de experiência misteriosa. Porque a fé, de certa maneira, é um conhecimento. É um assentimento a uma declaração de Deus. Ou seja, nós tomamos conhecimento daquilo que Deus diz, Deus fala, Deus diz, nós cremos nisso, então isso transforma nossas vidas. Isso é conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Deus fala, Deus diz, Deus se pronuncia, Deus se revela, nós tomamos conhecimento, entendemos, compreendemos, nós cremos, e essa fé e esse conhecimento ao mesmo tempo transforma a nossa vida. É isso que ele está fazendo aqui. Ele está estabelecendo o fundamento da nossa união com Cristo como o fator decisivo da nossa vitória espiritual. Compreendendo esse fundamento da nossa união com Cristo, nós podemos experimentar então a vitória. Agora observe que no verso 20, ele diz, se morrestes com Cristo, e aí ele continua. E aí no capítulo 3, verso 1, ele diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Percebe as duas coisas aqui, os dois paralelos? Se morrestes com Cristo, então isso. Se fostes ressuscitados com Cristo, então isso. E o que ele está dizendo? Leiamos então, verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Legalismo, misticismo, não tem valor algum contra a sensualidade. Não ajudam ninguém a vencer os pecados da carne. Não melhoram a vida de ninguém nesse sentido.
E o que ele está dizendo é o seguinte: se nós já morremos com Cristo, nós temos que esquecer essas coisas mesmo. Nós temos que esquecer a busca pelo legalismo, por esse experiencialismo, porque tudo isso, ele diz, é apenas sabedoria de aparência. Tudo isso é um culto de si mesmo, é uma humildade totalmente falsa, é um ascetismo, que quer dizer, é aquela ideia de se afastar de tudo aquilo que pode parecer terreno, mas na verdade não tem valor algum contra o que realmente é a nossa luta, contra o que realmente nós temos que viver e enfrentar, que são os resquícios, os restos da velha natureza que ainda estão em nós. E para poder vencer a batalha contra estes restos da velha natureza que estão em nós, nós temos que entender o conceito da nossa união com Cristo. E ele tem um lado negativo e um lado positivo. Qual é o negativo? Nós morremos com Cristo. Nós experimentamos a morte, espiritualmente falando, com Cristo. Porque ao sermos unidos em Cristo, quando Deus pela fé nos incluiu em seu Filho, significa que nós experimentamos os mesmos eventos da vida de Cristo. Com destaque para a sua morte. Por isso Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Logo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Não há como vencermos os resquícios da velha natureza a não ser morrendo. A não ser morrendo a cada dia. Morro, Paulo diz. Porque essa é uma vitória que só se alcança pela morte. Por isso Paulo vai dizer na sequência: fazei, pois, morrer. Mas já entraremos lá daqui a pouquinho. O outro lado é: nós ressuscitamos com Cristo. Portanto, temos algo muito mais elevado para buscar e pensar, que é a nossa própria união com Ele. Vejam o lado negativo. Morremos com Cristo. Portanto, legalismo e misticismo não ajudam a vencer o pecado. É isso que está aqui nos versos 20 a 23, reforçando o que ele já disse nos versos 16 a 19. Mas agora o outro lado. Ressuscitamos com Cristo. Portanto, temos algo muito mais elevado para buscar e pensar, que é a nossa união com Cristo. Veja os verbos buscar e pensar no texto. Verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que Paulo quer aqui, o que o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever essas linhas, a escrever essas frases, quer que nós entendamos, é que algo profundo aconteceu em nós quando nascemos de novo, quando nós nos convertemos a Cristo com arrependimento e fé. Ele diz, nesse momento, nós temos que entender que nós morremos. Nós morremos com Ele. E porque morremos, nós podemos deixar para trás tudo aquilo que antes era muito forte em nós, mas agora não precisa mais ser. Porque já estamos mortos, porque já estamos crucificados com Cristo. Não tem valor nos apegarmos a legalismo, a misticismo. E porque nós ressuscitamos com Cristo, então nós estamos numa nova situação.
nós desfrutamos de um status impensável antes. Ele diz, nós já estamos experimentando da vida da ascensão de Cristo. Se ressuscitastes, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Nós temos que nos ver como como pessoas que já estão lá junto com Jesus, assentados à direita de Deus. Paulo fala isso em Efésios 2, quando ele diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar à direita de Deus nos lugares celestiais. Isso é uma vida altiva, porque é a vida da ascensão. Ser crente é viver agora mesmo aqui no meio desse mundo mau, caído, depravado, corrupto, como pessoas que já subiram ao céu. É claro que não subimos lá fisicamente, mas Cristo subiu lá fisicamente. E nós temos que nos ver como pessoas que fazem parte de Cristo, que estão incluídas em Cristo. Portanto, estamos lá. Portanto, o que realmente importa para nós, ou deveria importar, são as coisas que estão lá. Por isso ele diz, buscai, pensai. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. É evidente que isso não significa tentar ficar imaginando como é o céu. Isso seria viver no mundo da lua. Tentar ficar imaginando e especulando o que será que tem lá no céu, o que será que não tem. Não é isso. Porque isso, inclusive, a Bíblia não revela. E porque ela não revela, não é assunto de nossa pesquisa e de nosso interesse. Não deve ser, não agora. Mas então o que significa buscar as coisas do alto? O que significa pensar nas coisas do alto? É pensar, é buscar o status de Cristo. É entender, é compreender mais o que significa o fato de Cristo estar exatamente agora lá no céu. Quem é Jesus lá no céu? Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é aquele que disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então significa pensar na grande missão de Deus, na pessoa de Cristo, no poder do Evangelho a ser proclamado em toda a terra, nas grandezas insondáveis de Cristo, em tudo aquilo que Ele conquistou através de sua vida, através de sua morte, através de sua ressurreição. Significa meditar em Cristo, na pessoa dEle, no poder dEle, na vitória dEle. E como é glorioso o fato de que nós participamos disso. Não é especular sobre se no céu tem isso ou não tem aquilo. Não é isso que é pensar nas coisas lá do alto. Mas é pensar, é meditar no poder, na glória, na sabedoria de Cristo Jesus. E quão privilegiados nós somos nesse sentido, e não é motivo de orgulho, é motivo de humilhação. Mas quão privilegiados nós somos por participarmos dele, de quem ele é e do que ele faz, da sua obra, do seu trabalho aqui nesse mundo. Aguardando sempre o momento da sua volta, porque ele diz, quando Cristo voltar, se manifestar, então nós também seremos revelados plenamente. Todo o nosso status em Cristo. Portanto, meus irmãos, devemos reorientar completamente os nossos valores. Abandonar toda confiança em legalismo, ou misticismo, ou religiosidade, para buscarmos intensamente o conhecimento da nossa união com Cristo. A vida que flui
da pessoa de Cristo. Eu sou a videira, ele disse, e vós os ramos. Os ramos precisam da seiva para serem verdes. Ou do contrário, são secos. Só há vida no crente, nesse relacionamento intenso com a pessoa de Jesus. Mas então vem duas ordens bem práticas. Entendeu o que não ajuda? É isso. Entendeu qual é o ponto fundamental? É esse, a união com Cristo. Então agora você já sabe o que devem fazer. Ele explica então aqui que nós temos que tirar uma roupa e vestir outra. Tirar uma roupa e vestir outra. Temos que nos despojar de tudo o que nos identifica como velhos homens. A roupa velha, a pele velha. A ideia também é uma ideia de pele. Arrancar essa pele, esfoliar, né, como as mulheres fazem, essa pele. Tem homem que faz também, eu acho. E devemos vestir a nova roupa, a nova pele, que é Cristo Jesus. Veja o verso 5, capítulo 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmãos, vejam as listas, essa lista de coisas aqui, de pecados aqui que devem ser abandonados. Legalismo não vence essas coisas. Misticismo não vence essas coisas. Só o poder de Cristo, que flui para a nossa vida, pode nos dar condições de vencer essas coisas. Sabe por quê? Porque todas essas falhas aqui, nascem de um ponto fundamental, de uma questão fundamental. O fato de o velho homem ser centrado em si mesmo. Em si mesmo. O eu é o ponto fundamental aqui. Porque todas essas questões aqui, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, é o ser humano tentando satisfazer a si mesmo. Satisfazer o seu desejo, as suas exigências íntimas. É o eu coroado. É a vida centrada em si mesma. A vida centrada no eu. Então, morte ao eu. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Morte ao eu. Não há como vencer o pecado dessa maneira que se espera, a não ser que eu morra, que o eu morra e que eu morra. Por isso, morte ao eu. Morte aos pecados ligados aos desejos íntimos, carnais, e também morte aos pecados ligados à autojustiça. E a falsidade, né? Ira, indignação, tudo isso é autojustiça. É a pessoa tentando se justificar perante os outros. Maldade, maledicência, linguagem obscena. Palavrões.
Não mintais uns aos outros. Agora entra o aspecto de relacionamentos. Em tudo aquilo ele diz, sejamos na prática aquilo que nós já somos por status. O nosso status é, morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, estamos assentados à sua direita, à direita de Deus lá no céu. Isso é o nosso status. Transforme o status em prática. Transforme o status em realidade. Na vitória contra estas falhas de caráter. Essas falhas de caráter que estão aqui descritas. Mas não adiantaria apenas vencer as falhas de caráter, apenas não fazer o que está errado, se não viéssemos a fazer o que está certo. Por isso o outro lado é, precisamos nos revestir das virtudes do novo homem. Tirar toda a roupa velha do velho homem. Não pode ficar nu. Tem que então se vestir das roupas novas do novo homem. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Qual é o ponto distintivo aqui? Para entender a diferença entre tirar a velha roupa e colocar a nova roupa. Despojar do velho homem, dos resquícios dele que ainda estão lá, e se revestir cada vez mais do novo homem. É porque se o velho homem é essencialmente centrado no eu, o novo homem é essencialmente centrado em quê? No tu, no você, no outro, no uns aos outros. Por isso, todas essas virtudes, olha, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, é tudo no trato com o próximo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Amor, paz, gratidão. Ajudem uns aos outros, instruí-vos, aconselhai-vos. Cantem juntos, louvem juntos, aprendam juntos. Porque a essência da nova vida, a essência do novo homem é o próximo. Mas a do velho é o eu. Por isso, morte ao eu. De maneira que o próximo pode aparecer. Eu consigo enxergá-lo agora. Antes não. Antes só conseguia ver a mim mesmo. Mesmo quando olhamos para o próximo, só vemos a nós mesmos. Só vemos nossos desejos, interesses, ou nossa ira, ou nossa raiva, ou nossos ressentimentos. Isso é velho. Isso é o velho homem. Ele sempre quer aparecer. Os resquícios estão lá, sempre estarão lá, até o final da vida. Até a ressurreição final. Então, morte. Mate um pouco mais a cada dia. E o caminho de matá-lo é olhar para o próximo. É pensar no outro. Porque quanto mais nós pensamos no próximo, menos em nós mesmos.
Mas quanto mais pensamos em nós mesmos, menos no próximo. De modo, meus irmãos, que aprendemos nesta passagem a como vencer a luta contra o velho homem. Aprendemos no que nós não devemos perder tempo, porque não vai nos ajudar em nada. Exemplos de sobra de pessoas que trilham a vida inteira em legalismo ou em misticismo, mas não mudam de vida. Aprendemos o que é central: Cristo. Sua obra, sua vida, sua morte, sua ressurreição. E o fato de nós, pela graça de Deus, termos sido incluídos em Cristo. Mistério maravilhoso da graça de Deus, isso que Ele produziu em nós. Nos incluir na pessoa do seu Filho. De modo que podemos experimentar a morte para o velho homem e o renascimento espiritual, o novo nascimento. E agora nós temos que reorientar a nossa vida. Cada vez mais deixar o velho homem para lá, as coisas dele, as roupas dele, as práticas dele. Cada vez mais buscar o novo homem, que consiste de buscar as coisas do alto, pensar as coisas do alto. Quem é Cristo? O que Ele fez? O que Ele faz? O que Ele fará? Morte ao eu. E cada vez mais espaço para o próximo. Quanto mais espaço para o próximo em nossa vida, menos para o eu. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque na tua graça e misericórdia permitiste que esse texto maravilhoso da tua palavra fosse escrito e estivesse aqui para nossa instrução. Não temos condições de compreender tudo o que aqui está revelado, registrado, e muito menos de praticar, sem o auxílio da tua graça, sem o poder do teu Espírito, sem a tua misericórdia. Por isso, Senhor Deus, te pedimos nessa manhã que tu te dignes a nos abençoar, a nos encher ainda mais do teu Espírito Santo, nos dando sabedoria, nos dando a disposição, o querer e também a concretização, o realizar destas obras de amor que são esperadas de nós. Obrigado por esse momento de instrução, de devoção, e te pedimos que tu estreites ainda mais o nosso relacionamento com Cristo Jesus, para que a vida dele possa inundar cada vez mais a nossa, e assim nós sermos a cada dia mais parecidos com Ele. Abençoe-nos no restante desta programação. Tudo para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus. Amém.